Viva bem. Obrigada, Rato. A gente sempre espera não precisar de doadores de sangue, mas ninguém está livre disso, né, Valéria? Bom dia. Bom dia. Doutor Reginaldo, hematologista, bom dia. Bom dia, Maria Luísa, lá do Hemocentro. Valéria, você sofreu algum acidente, alguma coisa assim? Não, eu sou talassêmica major. Eu tenho uma doença genética e eu dependo de transfusão de sangue periodicamente. Periodicamente, você diz de quanto em quanto tempo? Só para a gente conseguir ter uma noção da tua rotina. A cada 21 dias, eu recebo 3 bolsas de sangue. 3 bolsas de sangue equivalem a? Mais ou menos 1,5 litro. 1,5 litro de sangue. Se eu for ao Hemocentro, numa vez lá doando meu sangue, eu consigo doar até quanto? No máximo 480 ml é o que prevê a legislação. Posso ir com que frequência? O homem a cada 60 dias, 4 vezes no ano, e a mulher a cada 3 meses, né, 90 dias, 3 vezes no ano. 3 vezes no ano, pelo menos, é possível. Doutor, talassemia é algo raro, é comum? Só a Valéria que tem na nossa região? Ou é mais simples até do que a gente imagina encontrar? Não, a talassemia é uma condição relativamente comum. Há mais ou menos 150 milhões de pessoas no mundo que receberam a carga genética que faz uma parte da doença menos grave. A talassemia maior já é um componente grave da doença, é uma forma de apresentação mais grave da doença que faz com que a pessoa necessite de transfusão para poder viver. Essa situação no Brasil, estima-se que a talassemia chamada maior e a intermédia, existe aproximadamente 1.000 pessoas no Brasil. Em relação à nossa instituição, a Valéria é uma das poucas pessoas portadoras de talassemia major que fazem o tratamento periódico conosco. Ali, como que você descobriu que tinha alguma coisa errada contigo? Com que idade? Com 1 ano de idade eu fui diagnosticada. Isso. Eu era uma criança muito pálida, eu cheirava muito e eles procuraram um médico para investigar uma possível anemia. Foi feito um exame que se chama hemoglobina, ela estava muito baixa. Eu recebi uma transfusão de sangue, ela não aumentou, então eu fui encaminhada para um especialista com a suspeita de ser leucemia. Aí eu fui encaminhada para Curitiba, lá em uma conversa com o Dr. Eurípides, que foi quem diagnosticou na época. Ele, através de um diagnóstico clínico, na verdade, com o histórico dos meus pais e tudo mais, ele chegou à hipótese que poderia ser a talassemia. É hereditária a doença? É, necessariamente hereditária. Mas eles já faziam tratamento disso? Não, a família não conhecia. Ninguém sabia da existência dessa doença. Depois eles descobriram que meu pai e a minha mãe também são talassêmicos, porém a minha mãe é intermédia e meu pai é minor. Então eles nunca tiveram efeitos assim. Minha mãe teve poucos sintomas na infância, mas ela nunca imaginava que poderia ser algo nesse sentido. Por que também é chamada anemia mediterrânea? Porque ela foi descrita inicialmente em pessoas que vieram da Itália. E posteriormente foi identificado que havia agrupamentos de pessoas na Itália, na Grécia, no Líbano, no norte da África, ou seja, aqueles países que norteavam o Mediterrâneo, e recebeu o nome de anemia do Mediterrâneo. Qual é o teu tipo de sangue? O positivo. O positivo. O meu é A negativo. Por que quando uma pessoa está lá precisando de sangue, ela diz, precisa-se de sangue tipo o seu, tanto faz, venham doar. Qual que é o sentido disso? Então, veja bem, Vanice, se a gente for pedir o tipo específico que o paciente usou, fica muito difícil para a família conseguir, né? Até porque a maioria das pessoas, é incrível, mas ainda não sabem o grupo sanguíneo. Então a gente pede qualquer tipo sanguíneo e a gente vai jogando de uma família para outra, porque nem as transfusões elas são de todos os tipos, na verdade. Então se você não você for o A negativo, você falou, e você não conseguir me trazer o A negativo, você me traz o O positivo, ou a outra pessoa é o O positivo e me traz o teu tipo sanguíneo. Então a gente vai conciliando dessa forma. Exatamente. Com jogo de cintura. Para que fique mais fácil para a família. Por que quem tem sangue O negativo é tão visado nisso tudo? Porque o O negativo, ele atende especificamente ele e também as emergências onde o paciente corre risco de morte. Isso significa o quê? Que precisa urgentemente de sangue. Não dá tempo de o pessoal escolher.
fazer as provas cruzadas e mandar o sangue tipo a tipo. Então, lança-se mão do O negativo. O negativo. Quem precisa de sangue além de quem tem talassemia? Doutor? Essencialmente, o sangue é usado em pessoas que têm sangramento. O sangramento é importante, que coloca a sua vida em risco. Hemorragias causadas pelo quê? Acidentes, cirurgias, traumas, né? E pessoas que têm dificuldade na produção do seu próprio sangue, que não pode ser contornado com medicamentos. Né? Pessoas que vão a cirurgias, que eventualmente sangram além da expectativa, e pessoas que nasceram com uma tendência hemorrágica por alteração no controle do sangramento. Eu já vi lá, pelo menos, que não tem cura. Estou enganada? A talassemia tem cura? A talassemia tem cura com transplante de medula óssea. E você está numa fila de transplante de medula, Na Valéria? verdade, Como é que é não. isso? Eu até acredito que estou. Só que para fazer o transplante acaba sendo muito arriscado. Aconselhava fazer isso quando é bebê e na época, meus pais, como eu nasci com a talassemia, eles descobriram. Ainda na infância eles optaram por não ter filhos, então tudo dificultou. Então hoje eu prefiro viver com o tratamento a correr o risco de fazer um transplante. Tua vida é normal? Super normal. Come tudo que eu como, vai pro treino, vai... Faço academia, estudo, tenho especializações, trabalho. Como arquiteta, linda. Minha vida é normal. A única coisa é que um dia, a cada 21 dias, eu paro tudo que eu tenho que fazer e vou ao hemocentro para receber sangue. Fica o dia todo lá? Como é que é esse ritual? O dia todo. Eu chego lá às 7h30 da manhã, mais ou menos, até pegarem a minha veia. E eu vou recebendo as bolsas. Tem que ser gotejado, é tudo devagarzinho, para não correr nenhum risco também. Então, eu saio de lá umas 13h30, 4h da tarde, mais ou menos. Que bom que ela teve esse diagnóstico precoce, né, doutor? Ajuda, por favor, os pais que estão ali com bebês em casa. Às vezes, alguma coisa que ela tenha dito tenha feito com que eles se identificassem, né? E dizem, opa, peraí, vou prestar mais atenção nisso. O que é sintoma básico da talassemia? A talassemia, a forma mais grave da doença, a talassemia mágio, ela normalmente se manifesta ao redor de 4, 5 meses de idade. Como a própria Valéria falou, existe uma anemia importante e que necessita ser tratada emergencialmente com transfusão e que posteriormente se identifica que o erro na situação é a falta na capacidade de produzir um sangue adequado. A avaliação posterior identifica que é uma doença familiar, hereditária, e que tem necessidade de reposição de sangue periódica. Em quais circunstâncias leva à morte mesmo? A talassemia pode estar associada com algumas complicações, como, por exemplo, o risco de trombose é maior em pessoas portadoras de talassemia, importante a mágua. O risco de uma complicação chamada hipertensão pulmonar também é maior em pessoas portadoras de talassemia mágua. A grande preocupação que nós temos com o talassêmico maior ou mágio é a sobrecarga de ferro, que ela vai acumulando uma quantidade excessiva de ferro ao longo da vida, seja pela própria doença, seja pelas transfusões de sangue. E esse acúmulo de ferro ao longo da vida, em algum momento, vai trazer disfunção de uma série de órgãos, principalmente fígado e coração. Então ela tem que ir contornando tudo isso. Nós temos que, ao mesmo tempo que oferecer o sangue ao paciente portador da talassemia na sua forma mais grave, nós temos que retirar o ferro que vai entrando em excesso com a transfusão e o ferro que ela vai acumulando pelo próprio processo de destruição precoce do seu próprio sangue. E isso é possível, né? Fazer essa triagem e tudo. E, claro, se não houver transfusão, daí também é fatal. Se a pessoa ficar sem... O talassêmico maior não consegue viver sem transfusão. Sem as transfusões. Em relação até ao que havia comentado previamente, que o transplante de medula óssea é a única modalidade de cura na talassemia maior, há uma série de restrições. Isso faz com que uma quantidade muito pequena de pessoas portadoras da talassemia sejam candidatos e consigam fazer o transplante de medula óssea. O número de centros transplantadores é pequeno, há necessidade de compatibilidade imunológica entre o receptor, paciente, e doador da medula óssea, e as complicações, como a mesma Valéria tem conhecimento, elas podem fazer com que uma doença tratada ao longo de muitos anos, eventualmente o transplante pode levar a uma morte mais precoce. Tenho que agendar minha doação de sangue lá? Não necessariamente, mas a gente sempre orienta para as pessoas irem no início dos turnos, ou seja, a gente abre das 7h30 às 11h, né? Então que vá lá por umas 8 e pouquinho, para conseguir garantir a sua doação tranquilamente.
ou na parte da tarde, 20 para 1 até as 16 horas, também que a pessoa almoce e vá para o hemocentro para fazer a sua doação. Dói? Olha, o desconforto ele não é significativo quanto o ato em si. É apenas uma ardidinha quando coloca a agulha. Depois quando fica ali assistindo uma TV, tem até um lanchinho na tem um lanche, isso aí. Olha que legal. Fica debilitado ou pode voltar direto para o trabalho depois da doação? Se ele quiser, não for forçar aquele braço e a atividade não acrescer de riscos para ele, ele pode doar e voltar ao trabalho. Sem problema algum? Sem problema, se bem que ele recebe um atestado que garante que ele fique descansando, que fique pelo dia inteiro se cuidando para que se restabeleça 100%. Quais são os momentos mais críticos do ano de falta de sangue no hemocentro? Baixa, né, pelo menos do volume do... Todas as vésperas de feriado é crítico e na época de frio, de chuva, ou seja, o tempo interfere radicalmente nas doações. Seja muito frio, muito quente, chuva, tudo interfere. Então, sempre doar, né? Nem que eu não preciso chegar lá e dizer é para Valéria ou é para fulano. Só... Isso é importante, que assim, a gente gostaríamos que estamos trabalhando para que a pessoa vá voluntariamente sem nominar ninguém. Sim. Né? Eu tive bastante experiências nessa semana que passou de pessoas que familiares fizeram transfusão e quando eu liguei, ela disse assim, a gente já tem os doadores, estávamos esperando você ligar. Não, a gente não quer isso. Sim. A gente gostaria que as pessoas fossem livremente doar, sem nominar ninguém, sem conhecer ninguém, porque existem centenas de pessoas nos leitos hospitalares que estão precisando. Exatamente. E essa forma de doação faz com que a gente minimize esse trabalho junto aos familiares que passaram por transfusão. Quem não pode doar sangue? Olha, tem vários... Já para não perder tempo, né? Não vou lá nem tomar o tempo de vocês e nem da própria pessoa. Quem não poderia, no caso? As coisas assim mais comuns, hepatite após os 11 anos de idade. Se você é diabético e usa insulina, né, também fica impedida. Se você pesar menos de 50 quilos, se você estiver grávida ou amamentando. Ou seja, tem várias situações que alguma doença também grave, AIDS nesse caso? Também impede. Quem teve neoplasias, né, cânceres, também fica impedido. A pessoa pode estar ligando, Vanice, para tirar dúvidas, caso esteja em alguma dúvida. E de qualquer forma passa por um exame antes lá, uma checagem desse sangue para ver se ele está ok para passar para frente. Isso, vai fazer o seu cadastro, passa pela avaliação médica. Se tiver tudo ok com ele, ele segue no processo. Maria Luísa, muito obrigada, tá? Obrigada. Doutor Reginaldo, boa semana. Valéria, muito, muito obrigada por ter aberto nessa intimidade tua, que é um probleminha que você tem, que eu nem sabia, e já te conheço há tanto tempo, de entrevistas como arquiteta, com os trabalhos magníficos e tudo mais, mas ela nunca deixou transparecer, porque realmente ela consegue sim ter uma vida super legal, né, mesmo com a doença. A gente só tem que ser disciplinado, fazer a nossa parte, né, porque o doutor, pelo visto, faz a dele, né, com precisão. Isso é muito, muito bacana. Então, juntos somos mais fortes, a gente sempre vai dando uns toques para que a gente fique 100%, para que tenha vida longa, mas aquela vida boa até o fim, né, doutor? Não acamado depois de 60, 80 anos ali. De jeito algum. Vamos lá, com foco. Juliana, bom dia para você. Vamos doar sangue.